Você já se sentiu preso, mesmo com a porta aberta? Como se algo te puxasse para baixo, mesmo quando tudo parece normal por fora. Você acorda, trabalha, sorri, conversa, mas lá dentro existe um peso, um vazio, uma espécie de cansaço que não se explica com palavras. A maioria das prisões modernas não tem grades de ferro. Elas têm forma de cobrança, de vozes antigas repetindo que você falhou, de comparações silenciosas que te fazem se sentir pequeno, de mágoas que você jurou ter superado, mas que ainda apertam o peito quando ninguém está olhando. E talvez o pior, essas prisões são invisíveis. Ninguém vê, às vezes nem você. Você está cercado de liberdade, pode sair de casa, escolher o que comer, com quem andar, o que assistir. Mas por dentro, é como se uma parte de você estivesse acorrentada, refém de pensamentos, de reações, de lembranças que ainda comandam seu estado de espírito. E aqui está a verdade desconfortável. Liberdade não é o que você tem, é o que você sente. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por guerras, traições e responsabilidades que esmagariam qualquer um, escreveu em silêncio para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força talvez seja o que você mais precisa agora. Não é a força de gritar mais alto, nem de vencer todos os debates. É a força de não se abalar, de manter o seu centro quando o mundo tenta te puxar para o caos. É a força de dizer: eu escolho como me sinto. Eu não sou escravo das minhas emoções. Mas isso não vem do nada. Vem de prática, de treino, de consciência. E é aqui que o estoicismo entra como uma lâmpada acesa num quarto escuro. 3 práticas, 3 chaves, 3 movimentos internos que podem libertar você de dentro para fora. Se você está cansado de viver refém dos seus próprios pensamentos, se você quer parar de reagir no automático e começar a viver com presença e propósito, essa jornada é para você. E antes de continuarmos, eu te convido, se alguma parte disso te tocou, se você já sentiu essa prisão invisível, comente aqui embaixo. Porque quando compartilhamos nossa dor, ela perde parte do poder que tem sobre nós. Vamos seguir, porque a liberdade interior não é um luxo, é uma urgência. E está mais próxima do que você imagina. Imagine um homem em alto mar durante uma tempestade. Ele segura o leme com força, o vento grita nos seus ouvidos e as ondas batem com fúria. Ele tenta controlar o mar, mas o mar não se controla. Ele tenta parar o vento, mas o vento não obedece. E nesse esforço desesperado, ele se desgasta. Até perceber que só há uma coisa que ele pode de fato comandar: como ele segura o leme. Essa é a primeira prática estoica, a mais simples, a mais revolucionária. Discernir o que está e o que não está sob seu controle. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Sob nosso poder estão a opinião, a motivação, o desejo, a aversão. Em resumo, tudo o que é nosso próprio agir. Mas o que fazemos hoje? Nos consumimos por mensagens que não vêm. Nos irritamos com atitudes dos outros que não mudam. Nos afundamos em culpas pelo que passou e ansiedade pelo que talvez nem aconteça. Vivemos como o homem tentando controlar o mar, enquanto o leme, o único leme que temos, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa resposta interior, está escorregando das mãos. Você consegue perceber o quanto isso te esgota? Cada vez que você reage a algo que não pode mudar, a opinião de alguém, o erro do outro, o tempo perdido, você se acorrenta. Você entrega seu estado de espírito a algo que está fora de você. Mas quando você começa a fazer essa pergunta, sempre silenciosamente: isso está sob meu controle? Você começa a quebrar as correntes. Essa pergunta vira espada, vira bússola, vira escudo, porque de repente você não precisa mais vencer todas as discussões. Não precisa ser aceito por todos. Não precisa se torturar por algo que você não pode reverter. Você só precisa manter as mãos no leme e aceitar que o mar é o mar e que a sua liberdade começa quando você para de tentar mudar o que não te pertence. Essa prática parece pequena, mas é um ato de coragem.
É você decidindo todo dia onde vai colocar sua energia. E quando você escolhe investir no que depende de você, no seu olhar, na sua conduta, na sua paz, algo muda por dentro. Você não vira frio, você não vira indiferente, você vira livre. E talvez, só talvez, essa seja a liberdade mais poderosa que existe. Há algo que ninguém nos ensina. Sentir dor não é o problema. Fugir dela é. Quantas vezes você reagiu com raiva só porque estava com medo? Quantas vezes se calou, engolindo ressentimentos, acreditando que era equilíbrio, quando na verdade era só fraqueza disfarçada? E quantas vezes você buscou validação, aplauso, carinho, como quem tenta tapar um buraco invisível que nunca se fecha? A segunda prática estoica é uma virada de alma. Ela nos ensina que toda dor contém uma lição e todo sofrimento que não é olhado é repetido. Sêneca dizia: não é que as coisas sejam difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Você percebe o quanto fugimos? Fugimos dos silêncios, fugimos das conversas difíceis, fugimos da solidão, fugimos da verdade sobre nós mesmos, e essa fuga constante nos transforma em marionetes das emoções. Vivemos tentando evitar a dor e no fim ela se multiplica. Mas e se em vez de fugir você começasse a encarar, não com drama, não com culpa, mas com presença? Como o estoico que, ao ser traído, não se vinga, ele observa, aprende, redireciona. Como o homem que perde tudo e, em vez de se desesperar, se pergunta: o que ainda me pertence? O que posso reconstruir? Essa prática é a arte de transformar cicatriz em sabedoria. É aceitar que a dor faz parte da condição humana, mas que a escolha de sofrer ou crescer com ela é só sua. Quando você para de se identificar com a ferida e começa a olhar para ela como um mestre, olha para o próprio aprendizado, você se liberta, porque a dor deixa de ser inimiga e vira matéria-prima da sua força. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa frase é um mapa. O que hoje te fere pode ser exatamente o que vai te moldar. Se você tiver coragem de não fugir, se você tiver humildade para ouvir o que essa dor quer te mostrar, e se você tiver firmeza para continuar, mesmo quando tudo em você quer parar. Esse é o estoico moderno. Não é frio, não é insensível. É alguém que arde, mas não se queima, que sente tudo. Mas não é mais escravo de nada. A mente humana é uma casa barulhenta, e muitas vezes você não percebe. Mas quem está no volante da sua vida não é você. É o medo, é o passado, é a expectativa dos outros. É o pensamento que diz: você não é bom o suficiente, não vai dar certo, já é tarde demais. Você já tentou silenciar a mente por 5 minutos? Já percebeu como ela grita quando você tenta parar? Esse é o problema. Nós não treinamos a mente, mas esperamos que ela nos leve a algum lugar. A terceira prática estoica é direta. Treine sua mente como um guerreiro treina sua espada. Todos os dias, Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mas essa reação não nasce do nada. Ela nasce do cultivo diário de pensamentos fortes, claros, simples. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não planta nada, o mato cresce. Se você planta medo, nasce ansiedade. Se você planta comparação, nasce frustração. Mas se você planta lucidez, disciplina, auto-honestidade, algo muda, por dentro e por fora. Essa prática não é fácil, porque ela exige presença, e presença é rara num mundo que vive distraído. Comece pequeno. Perceba seus pensamentos como quem observa nuvens no céu. Não se apegue, não se identifique, só observe. Pergunte a si mesmo: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Ele é verdade ou só um reflexo do meu medo? Quando você começa a se afastar do ruído mental, algo precioso emerge: consciência, clareza, escolha. Marco Aurélio, que governava um império, ainda encontrava tempo para escrever páginas e páginas de reflexão pessoal.
Por quê? Porque ele sabia. A alma se torna colorida pela cor dos seus pensamentos. E que cor tem a sua alma hoje? Você tem regado pensamentos de serenidade, de lucidez, de coragem? Ou tem deixado sua mente ser ocupada por notícias ruins, discussões inúteis, preocupações que nunca se realizam? Treinar a mente é um ato de resistência silenciosa. Num mundo que quer te consumir, te agitar, te distrair, você escolhe focar, você escolhe simplificar, você escolhe pensar com clareza. Essa é a verdadeira força estoica, não a força de parecer inabalável, mas a força de cultivar uma mente tão bem treinada que não se curva diante das tempestades. Você percebe? Até aqui caminhamos juntos por 3 práticas que, isoladas, já trazem alívio. Mas quando se unem, elas despertam uma nova consciência, uma força interior que não grita, mas sustenta. Uma liberdade que não depende de circunstâncias, mas de lucidez. A primeira prática, discernir o que está sob seu controle, te liberta da escravidão emocional ao mundo exterior. Você para de gastar energia tentando mudar o incontrolável. Você aprende a recuar com dignidade e agir com precisão. A segunda prática, transformar feridas em força silenciosa, te cura do auto-engano. Você encara o que dói sem fugir. E nessa honestidade radical, encontra uma força que nunca vem da negação, mas da aceitação corajosa. E a terceira prática, dominar a mente antes que ela te domine, te dá as rédeas. Você deixa de ser passageiro e volta a ser piloto da própria vida. Você para de se identificar com cada pensamento e começa a escolhê-los como quem seleciona as sementes que quer plantar. Agora imagine, e se você vivesse um único dia, praticando essas 3 chaves estoicas? Acorda. Sente o caos à sua volta, mas antes de reagir, respira. Pergunta: isso está sob meu controle? E com essa pergunta, você economiza horas de sofrimento. Ao longo do dia, dores surgem. Um comentário que te fere, uma lembrança que te aperta o peito. Mas ao invés de fugir, você encara, sente, observa e decide. Essa dor vai me ensinar algo, vai me moldar, não me destruir. E à noite, antes de dormir, você observa a própria mente, silencia, reorganiza, filtra. Como quem limpa um templo interior para dormir com a alma leve. Isso é liberdade. Não é mágica. Não é um evento repentino, é uma prática, um caminho. Uma reconstrução silenciosa de dentro para fora. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o estoicismo não é uma filosofia para ser admirada. É um convite para ser vivido. Você começa aplicando as 3 práticas num dia comum e, sem perceber, começa a construir uma vida extraordinária. Porque, no fim, não é o mundo que precisa mudar, é o olhar que você lança sobre ele. É a mente com que você enfrenta o caos. É a serenidade com que você pisa o chão instável da existência. Você chegou até aqui. E isso já te distingue da maioria, porque a maioria vive presa no automático, reagindo, fugindo, culpando, esperando que o mundo mude, que os outros reconheçam, que a vida finalmente se acerte. Mas você parou, ouviu, refletiu e agora sabe. A liberdade que você procura não está lá fora. Ela começa dentro de você, no instante em que você disciplina seu foco e escolhe o que realmente merece sua atenção. No momento em que você deixa de resistir à dor e começa a ouvir o que ela veio ensinar. Na decisão diária de não se render aos pensamentos automáticos, mas de cultivar uma mente que te sustenta e não que te sabota. Isso não é perfeição, é presença, é força calma, é coragem silenciosa. O mundo continuará instável. Pessoas vão te frustrar, planos podem falhar, mas você terá o essencial, um centro firme, uma alma em paz, um leme nas mãos. Epicteto disse: nenhum homem é livre a menos que seja mestre de si mesmo. E a liberdade que o estoicismo te oferece não tem estandarte, não tem palco. Ela não é barulhenta. Ela se mostra nos detalhes, na escolha de respirar fundo antes de responder, na coragem de dizer não sem culpa,
na paz de quem sabe que fez o que podia e que o resto não lhe pertence. Esse é o novo você que começa a nascer agora. Não um personagem estoico, mas um ser humano inteiro, que sente, que pensa, que escolhe e que decide viver livre por dentro, mesmo quando o mundo lá fora estiver em guerra. Se essa mensagem tocou algo em você, se alguma parte do que foi dito despertou uma memória, uma força, um silêncio necessário, escreva nos comentários. Fale comigo. Diga qual parte te atravessou, eu leio tudo. Porque essa jornada é nossa. É de quem sente, pensa e busca mais do que distrações. E se você quer seguir esse caminho, com profundidade, com propósito, inscreva-se agora no canal Estoicismo para Valer. Esse é só o começo. A cada vídeo, vamos mergulhar mais fundo, para que juntos possamos construir uma alma forte o bastante para suportar tudo, e ainda assim ser leve. Porque o que está por vir exige presença, e você está pronto.